Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Só rapidamente me apresentando para vocês. Eu sou graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia e já estou aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie há 20 anos, ministrando aulas na graduação para Economia, Administração e Contabilidade. Eu fui convidado e eu já agradeço o convite pela professora Regina para falar um pouco sobre a língua portuguesa. Obviamente que como cientista social, eu preciso tratar deste fenômeno que é a nossa língua portuguesa e por isso eu quero aqui deixar de antemão um fraterno e cordial abraço a todos os irmãos falantes da língua portuguesa. Bem, a ideia aqui é trabalhar a língua portuguesa nas suas dimensões culturais, nos seus aspectos culturais, mas também a partir de uma dimensão crítica, tratando daquilo que eu, aqui brasileiro, e vocês que estão acompanhando agora, sabemos da colonização dos portugueses, seja no continente africano, seja no continente americano. Então, a agenda desta discussão, dessa conversa, e eu espero que disso progrida para outras conversas, quem sabe num futuro próximo, eu gostaria então de tratar com você e que me ouve nesse momento de uma agenda que trata de cultura e linguagem, segundo aspecto, a nossa língua portuguesa, terceiro, a economia criativa, literatura, música, cinema e televisão, e quarto tópico, uma colônia de Portugal, indígenas e africanos, a linguagem e as redes sociais, e a leitura profunda e uma geração ansiosa. Então, eu quero, por fim, tratar da dimensão cultural da língua, da linguagem, do nosso português, da nossa língua portuguesa, e, além de tudo, eu quero fazer o quê? Um balizamento crítico tratando desses temas. Então, por isso, eu peço de antemão desculpas, porque eu não sou um professor de literatura, eu não sou um professor erudito na literatura brasileira ou na literatura portuguesa, embora leia muito, seja muito interessado pela literatura, eu sou, na verdade, um cientista social e, portanto, eu peço desculpas por algum jargão que porventura eu traga, mas eu tentarei explicar os conceitos da melhor maneira possível. Bom, quando nós falamos da nossa língua portuguesa, quando nós estamos falando especialmente da linguagem, da mesma forma que isso acontece para mim, acontece para vocês. Quando nós lembramos da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos familiares, daquelas palavras, desde a mais tenra infância, nós lembramos com carinho, com amor. Por quê? Porque a linguagem, ela é uma forma dentro da sociedade de socialização. Costumo sempre comentar com os meus alunos nas primeiras aulas de sociologia que antes da gente entender o que é uma família, nós aprendemos a ouvir e a falar pai e mãe, ou como a gente diz aqui no Brasil, papai e mamãe. Então a linguagem, ela é formadora de um universo que nós compreendemos o mundo. Então a ideia é que nós temos aqui uma sociedade que quando nós nascemos ela está pronta. Nós não escolhemos a roupa que iríamos utilizar quando recém-nascidos, nós não escolhemos nossa família, nós não escolhemos a língua que iríamos falar. Provavelmente, quando fomos a uma igreja, a uma religião, nós também não escolhemos. Em síntese, quando nós nascemos, a sociedade estava pronta. E a linguagem é um fenômeno cultural, é um fenômeno sociológico fundamental, o que significa que todos nós aprendemos a viver e nos desenvolvemos em sociedade a partir da linguagem. Então, eu sei o que é o mundo e eu começo a entender quem sou eu no mundo a partir de alguns critérios, como a socialização. Então, a socialização é fundamental para a sociologia. Por quê? O fato de que dentro de uma sociedade que já está pronta, eu, indivíduo, vou assimilando seus valores, sua cultura, suas regras, seus costumes. A isso, na sociologia, nós chamamos de socialização. A pedagogia chamará esse fenômeno de educação. E uma outra irmã da sociologia nas ciências sociais, que é a antropologia, chamará esse processo de aculturação, o que significa, de uma maneira muito clara e muito precisa, que os seres humanos aprendem a viver e a se desenvolver em sociedade
a partir dos pressupostos que essa sociedade estabelece, colocando de fato a linguagem como elemento de mediação entre nós e os outros. Ou seja, quem sou eu no mundo e quem somos nós nesse mundo nos relacionando uns com os outros. Por isso que a língua falada e escrita, ela é fundamental, um elemento da nossa socialização. Então, este aspecto sociológico, antropológico, até de certa maneira, da língua como elemento da cultura, lembrando que seres humanos são produtores e produtos de cultura. Eu quero trazer para vocês um autor que me é muito caro, já falecido, um autor brasileiro, um professor de sociologia e um crítico literário chamado Antônio Cândido. E o Antônio Cândido escreve uma obra tratando da formação da literatura brasileira. E eu peço desculpas a vocês, mas farei uma breve leitura da citação desta obra de Antônio Cândido. Então me permitam aqui, abro aspas, para citar ipsis literis Antônio Cândido. A nossa literatura é um galho secundário da portuguesa. Por sua vez, arbusto de segunda ordem no jardim das musas. Os que se nutrem apenas delas são reconhecíveis à primeira vista, mesmo quando eruditos, pelo gosto provinciano e falta do senso de proporções. Estamos fadados, pois, a depender da experiência de outras letras, o que pode levar ao desinteresse e até menoscabo das nossas. E o Antônio Cândido continua, me permitam terminar essa citação. Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas ela é não outra que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem, e se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas, muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar por nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, dos quais se formaram os nossos. Antônio Cândido nos coloca aqui uma reflexão fundamental. Temos que ter compreensão de que a literatura, no caso brasileira, ela é, na verdade, um ramo da literatura portuguesa. Mas mais do que isso, mesmo a literatura portuguesa ou a brasileira, na verdade, estão ali pareadas com grandes gênios literários de outras culturas, ingleses, franceses, espanhóis. Agora, o que o Antônio Cândido diz é muito importante. Nós temos que compreender a nossa literatura, que ainda possa ser uma literatura limitada, ela é nossa e por isso temos que nos orgulhar. Então eu gosto muito, quando fui convidado para fazer esta primeira fala, imediatamente me veio à mente, à memória, as aulas na universidade em São Paulo, na Universidade Paulista, na Unesp, em que eu tive o privilégio de ler Antônio Cândido. Antônio Cândido, este senhor aqui, como eu disse, a obra chama-se Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Agora, desculpem continuar, mas professores, especialmente de sociologia, das ciências sociais, costumam sempre tentar balizar a fala a partir de alguns pressupostos que são, na verdade, os autores que nós conhecemos e reconhecemos como fundamentais. Um autor aqui que eu gostaria de também compartilhar, que vai num sentido muito próximo do Antônio Cândido, é o Roberto Schwarz. Roberto Schwarz é de uma geração de professores aqui no Brasil que fizeram uma leitura sistemática e uma leitura estrutural da obra de Karl Marx chamada Capital. E o Roberto Schwarz vai se utilizar do ferramental analítico da dialética para tentar compreender a literatura brasileira. E ele faz algumas observações que novamente peço licença a vocês, com a paciência que terão de ouvir esta rápida citação. Ao longo de sua reprodução social, incansavelmente o Brasil põe e repõe ideias europeias, sempre em sentido impróprio. É nesta qualidade que elas serão matéria e problema para a literatura. O escritor pode não saber disso, nem precisa para usá-las, mas só alcança uma ressonância profunda e afinada caso lhe sinta, registre e desdobre, ou evite, o descentramento e a desafinação. Continua Roberto Schwarz.
partimos da observação comum, quase uma sensação de que no Brasil as ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu, e apresentamos uma explicação histórica para esse deslocamento, que envolvia as relações de produção e parasitismo no país, a nossa dependência econômica e seu par, a hegemonia intelectual da Europa, revolucionada pelo capital. O livro do Robert Schwarz, bastante conhecido no Brasil, chama-se Ao Vencedor as Batatas. Na verdade, uma ideia fundamental de Robert Schwarz é que no Brasil as ideias estavam fora de lugar. Por quê? Porque essas ideias que muitas vezes chegaram ao Brasil, como por exemplo o liberalismo, as perspectivas de um liberalismo econômico vieram importadas da Europa. E numa terra como a nossa, no Brasil, um contrassenso. As teses liberais ao lado, por exemplo, da escravidão, dos negros escravizados, daqueles que foram arrancados da África e tornados escravos no Brasil. Então ele dizia, há um contrassenso, mas a nossa literatura tem um chão histórico, e esse chão histórico está numa relação de dependência com os países centrais. Por isso que aqui temos a citação de Robert Schwarz. Bom, eu queria rapidamente pontuar alguns elementos com vocês da força da língua portuguesa. Alguns dados, não muitos, mas alguns dados importantes que demonstram o quão a língua portuguesa tem importância no mundo. Nós estamos falando aqui de um idioma que é falado por 260 milhões de pessoas, isso nos 5 continentes. No fim do século, as previsões apontam, cenários construídos apontam, nós teremos o continente africano com o maior número de falantes, especialmente alavancados por Angola e Moçambique. É a língua, o português, a língua mais falada no hemisfério sul, o que significa que hoje 3,7% da população mundial falam o português. E é a 4ª língua materna mais falada no mundo. Depois, claro, tem mandarim, inglês e espanhol. A gente, obviamente, tem aqui uma língua que tem o seu peso cultural, tem uma marca nos países falantes da língua portuguesa e no restante do mundo. Agora, um outro aspecto é que quando nós tratamos da dimensão cultural da língua, seja a língua falada ou escrita, nós podemos trazer à tona a ideia de uma indústria, de uma economia criativa. Na verdade, aquela que trabalha com as ideias, com a produção audiovisual, com a produção da literatura, com o cinema, com a televisão. E aqui alguns dados no caso da realidade brasileira. Obviamente que a gente tem que compreender que cada país tem as suas especificidades, as suas relações históricas e o desenvolvimento desta economia criativa. Mas no Brasil nós temos alguns dados que são interessantes para mostrar a pujança disso que nós estamos aqui tratando como economia criativa, né? A gente tem, em 2020, a economia da cultura e indústrias movimentou mais de 230 bilhões de reais no Brasil, o que dá em torno de 3,11% do PIB brasileiro. Em 2024, livros vendidos no Brasil totalizaram 6,2 bilhões de reais. Em 2023, o audiovisual, cinema e televisão geraram 16,5 bilhões de reais. E em 2022, a indústria fonográfica, a música brasileira, gerou algo em torno de 2,52 bilhões de faturamento. Eu peço aqui que vocês entendam que esses números foram compilados e nem sempre estão na mesma data, 2024, 23 e 22, porque são os dados disponíveis, dado as pesquisas que são realizadas. Mas de uma maneira muito clara e muito precisa, o conhecimento da língua portuguesa ele é fundamental e ela tem um papel também relevante na economia, nesta economia criativa. Bom, agora, tirando a pujança da língua portuguesa, a sua dimensão cultural, sociológica, antropológica e as questões relacionadas à economia criativa, a esta economia e indústria criativa, a gente tem aqui alguns elementos que nos fazem refletir. Porque a fala de uma língua, ela está ligada essencialmente, como aqui tentei pontuar para vocês, pela nossa socialização. E no caso, nós brasileiros, pela colonização. A colonização de Portugal. Eu sempre costumo comentar com os meus alunos que a colonização não foi um passeio.
A colonização foi um empreendimento de características econômicas, mas assentado especialmente na violência, assentado numa relação absolutamente desigual entre o português europeu e os povos originários, os indígenas e, posteriormente, africanos, que foram retirados do seu continente, que foram retirados de sua vida cotidiana para tornar-se escravos na sociedade colonial brasileira. Se a gente tiver para ter uma noção, no Brasil, há indícios de que no século XV nós tínhamos cerca de 1.500 povos originários, 1.500 etnias indígenas. E isso implicava, consequentemente, num conjunto de cerca de 1.200 dialetos ou línguas faladas aqui no Brasil, que na verdade ainda não era chamado Brasil, mas no território que foi inicialmente ocupado pelos portugueses. Então, a gente tem uma colonização assentada no Brasil na grande propriedade de terras, no trabalho escravo e na monocultura voltada para a exportação. Se nos primeiros anos houve, no caso do Brasil, a extração de pau-brasil e essa madeira enviada para a Europa, rapidamente portugueses entenderam que a ocupação desse território deveria ser continuada de maneira a proteger o território de invasões de nações estrangeiras, e aí o Brasil passou a produzir cana-de-açúcar, produzir café, produzir borracha, produzir frutas, ou seja, nós nos tornamos uma grande fazenda de exportação cuja dinâmica econômica era, obviamente, desigual. Uma dinâmica da metrópole Portugal com sua colônia Brasil e, obviamente, com todos os outros países que depois se tornaram independentes, mas que faziam parte do Império Espanhol. Por isso que nós temos aqui, quando estudamos a América, nós falamos de América Portuguesa e América Espanhola, não é? A missão, especialmente, de catequização e de civilização, e aí o interessante é entender o eurocentrismo embutido nisso, porque para o europeu branco português, os povos originários deveriam ser civilizados, porque de fato eram considerados, inclusive há debates na igreja entre os primeiros, entre aspas, antropólogos, estudiosos dos novos povos, se eles tinham ou não alma e se eles poderiam ou não ser catequizados. Obviamente que aqui não chegaram apenas caravelas com homens com desejos econômicos, mas também chegou no Brasil e em vários outros países no mundo, dada a expansão ultramarina portuguesa, nós tivemos de fato uma colonização que nos trouxe uma língua. E obviamente que trazer a língua portuguesa, o português falado em Portugal naquele momento, implicou numa força, numa extrema violência, não apenas física, mas também simbólica, uma coerção moral, uma coerção religiosa em relação aos povos originários. Alguns dados são bastante alarmantes, seja em relação ao Brasil ou ao continente americano. Rapidamente eu vou comentar alguns com vocês. A gente tem aqui indícios de que houve de fato um massacre, muitos consideram um genocídio e um número é bastante assustador. A gente tem, por exemplo, que cerca de 90% da população que vivia na América foi exterminada por conta da colonização portuguesa e espanhola. Ou seja, a gente está falando de algo em torno, óbvio que com estimativas, de 56 milhões de indígenas. 56 milhões de indígenas de povos originários mostra que talvez seja um dos maiores, se não o maior holocausto, o maior genocídio da história, que foi a obra da colonização. Por isso que a colonização do Brasil, a colonização dos países que foram colonizados pela Espanha, a colonização no continente africano não foi um passeio, muito longe disso. Foram milhões de pessoas que foram mortas nesse empreendimento econômico, não é? Então a gente tem, de fato, uma cultura muito rica, seja aqui no Brasil, seja nos povos astecas, maias e incas, ou no continente africano, culturas riquíssimas que foram, na verdade, dizimadas, destruídas pelos colonizadores, impondo não apenas uma vontade, uma
lógica econômica, mas também impondo o seu idioma, sua língua, que é a que nós falamos, o português. Tá? Bom, quando nós falamos da escravidão, a gente não tem os números de quantos negros escravizados, africanos, que morreram no Brasil. Mas a gente tem dados que não deixam de ser também alarmantes, dados que nos chamam a atenção, especialmente se comparada o contingente de africanos que foram trazidos para o Brasil e aqueles que foram para os Estados Unidos. Para que você tenha noção desse número, nós estamos falando de que no Brasil nós tivemos praticamente 4,9 milhões de africanos que foram retirados de sua vida, como eu disse, de sua vida cotidiana, foram retirados dos seus povos, dos seus familiares, de onde viviam e trazidos para serem escravizados no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, receberam muito menos, cerca de 389 mil negros que foram escravizados, daqueles que foram retirados da África. Então mostra que a escravidão moderna que hoje a gente tem muita conexão ainda com uma visão de que no Brasil, um país que ainda é bastante desigual, bastante racista, a gente tem. Hoje no Brasil nós temos, por exemplo, de onde eu estou falando, da cidade de São Paulo, nós temos seres humanos que são escravizados, não como eram os negros africanos aqui escravizados, porque houve a abolição da escravidão no Brasil em 1888, com a Lei Áurea sendo assinada, mas a gente tem ainda hoje no Brasil milhares de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão e até mesmo numa escravidão por dívida. Regiões do Brasil acabam contratando trabalhadores que têm as suas viagens pagas, a sua alimentação paga pelo empregador, as ferramentas e as roupas utilizadas todas pagas. Ao final de um mês de trabalho, quando o trabalhador vai receber, aquele que é o proprietário mostra que existe, na verdade, uma dívida muito maior do que o salário que ele tem a receber. Só que no outro mês ele continua tendo que comer, precisa de ferramentas e essa dívida vai aumentando e o seu trabalho é incapaz de saldar essa dívida, o que faz com que ele seja cerceado de sua liberdade. Ele não pode sair porque existem homens armados, pessoas que cuidam das fazendas desta região a fim de segurar esse trabalhador, que é o que nós chamamos de escravidão por dívida. A gente tem no centro de São Paulo, infelizmente, irmãos e irmãs bolivianos, venezuelanos que trabalham em tecelagens, em fábricas, e muitas vezes a polícia já conseguiu chegar a esses locais, que também trabalham por um valor de um salário irrisório, mas que muitos preferem, por exemplo, estar numa cidade como São Paulo do que passando fome ou necessidade em seus países. Novamente, um mecanismo de escravidão e de degradação da dignidade humana que, infelizmente, no Brasil é muito presente nas grandes cidades. Eu quero, por fim, me encaminhar aqui para uma outra perspectiva crítica, que é algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, escrevendo e estudando, que são as redes sociais, especialmente porque aqui no Brasil eu trabalho muito com análise de cenários políticos e cenários eleitorais. E uma das grandes questões que nos assolam, e não apenas o Brasil, me parece que o mundo tem tido uma democracia sistematicamente atacada, o que significa que o ataque à democracia também é um ataque que é perpetrado por meio das linguagens, por meio da língua. E obviamente que nós nos comunicamos hoje por meio das redes sociais. As redes sociais são essencialmente uma conexão que nos permite espaços virtuosos de contato, de estreitar relações. Por exemplo, nesse momento em que eu estou neste dia, nesta tarde, durante a semana aqui em São Paulo, fazendo essa fala para vocês, e vocês provavelmente em outra situação, num outro continente assistindo e depois, quem sabe, até dialogando comigo. A grande questão é que as redes sociais, a tecnologia como ferramenta, elas têm potenciais muito virtuosos. No entanto, elas também têm problemas muito sérios. E um problema fundamental
que a gente tem visto é o sistemático ataque à democracia, uma tentativa de corroer os alicerces que sustentam o Estado democrático de direito. Quem acompanha sabe o que acontece no Brasil e em outros países, então nós não estamos sozinhos nessa concertação mundial em que as sociedades têm sofrido ataques. E aí a gente tem um quadrilátero. Eu até escrevi um capítulo de um livro dizendo e chamando isso de quadrilátero ameaçador. Um quadrilátero que ameaça a democracia. Nós temos fake news, nós temos pós-verdade, nós temos distintos tipos de negacionismo e, fechando o quadrilátero, nós temos as teorias da conspiração. Tudo isso ganha uma atração nas redes sociais, porque nas redes sociais o discurso do ódio, o ataque sistemático ao outro, a desumanização do outro, ela na verdade elimina o debate entre as contradições que podem ocorrer entre argumentos distintos e se concentra em algo que é um apelo à emoção. Sabidamente, uma fake news, uma inverdade, uma desinformação, ela costuma ser 7 vezes rapidamente mais compartilhada do que, por exemplo, a verdade factual. O que significa que a gente tem hoje uma disputa em que os fatos e dados da realidade que são trabalhados pelo jornalista, pelo cientista, pelo analista de um lado, e as narrativas ficcionais, não raro assentadas em fake news, pós-verdade, teorias da conspiração e negacionismo. E isso alimenta o extremismo político, isso alimenta uma polarização. Eu vou mostrar para vocês um dado que mostra como nós temos aqui no Brasil já há muito tempo uma sociedade polarizada. É uma imagem muito interessante, né? Existe um livro chamado Sobrevivendo nas Redes, que traz este desenho aqui, vocês podem ver, né? À esquerda nós temos um agrupamento de pontos vermelhos e à direita nós temos um agrupamento de pontos azuis. Isso aqui é o mapeamento das interações nas redes sociais no ano de 2016, em que houve uma eleição. O que mostra isso? Um fenômeno que nós chamamos de bolhas. As pessoas vivem dentro de bolhas nas redes sociais e essas bolhas são, na verdade, espaços de compartilhamento de opiniões, visões de mundo e valores muito próximos. Só que isso tem um problema. Quando eu compartilho algo que faz parte daquilo que acredito e penso, e tem milhares de outras pessoas que também compartilham da mesma visão de mundo, que também compartilham dos mesmos valores, elas curtem aquilo que eu compartilho, corroborando aquilo que eu penso, e elas compartilham com outros. Só que a gente tem um problema, e este gráfico mostra muito bem isso. Aqueles que estão à esquerda ou à direita do espectro político praticamente ficam dentro de suas bolhas, tendo aqui pouquíssima interação no centro desse debate, ou seja, o debate político, a linguagem ela é empobrecida por conta dessa situação de polarização e de bolificação, da formação de bolhas em que aqueles que têm valores à direita ou à esquerda quase nunca mais compartilham e convivem, seja virtualmente. O problema é que não apenas virtualmente, nós temos tido no Brasil não só uma polarização política, mas uma calcificação, levando para o cotidiano de nossas vidas, para a linguagem que nós temos no trabalho, na universidade, na igreja, com os vizinhos e com os familiares, uma linguagem muito pesada, uma linguagem repleta de ódio, uma linguagem repleta de agressividade. E isso tem inúmeros problemas, não apenas políticos, mas até para a própria sociabilidade e convivência democrática. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos que eu sou um professor de sociologia e de ciência política, mas eu gosto muito das palavras. Como eu disse para vocês, eu não sou um erudito na literatura, gosto muito de ler, leio praticamente todos os dias, a parte que eu mais gosto de minha casa é a minha biblioteca. Mas eu tenho dito para eles que as palavras têm sido empobrecidas. Eu até falo assim, olha só, quando eu comecei a trabalhar aqui no Mackenzie em 2005, eu era chamado de professor. Depois de um tempo, eu passei a ser chamado de prof, depois de pro.
Hoje em dia, alguns alunos falam, "Sor, vai chegar um dia que vão se referir a mim com um sopro." Ou seja, a palavra professor foi diminuindo, 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 até um dia desaparecer. Só que por uma brincadeira, que pode parecer isso que eu estou falando, tem algo muito mais profundo e que me causa preocupação e creio que para muitos de vocês também. A gente tem aqui no Brasil uma situação muito complicada. Saiu recentemente divulgado aqui uma pesquisa chamada Retratos da Leitura de 2024. E aí um dado impressionante. A média de livros lidos pelos brasileiros foi de 3,96. É a pior média da série histórica desde que essa pesquisa Retratos da Leitura é realizada. O que significa, e alguns dados da pesquisa, 53% dos brasileiros não leram nenhum livro no ano de 2024. Mais da metade dos entrevistados não começaram a ler um livro, e aí o livro mais lido pelos brasileiros, mais da metade, né, é a Bíblia. O que de vez em quando me aponta certo contrassenso, né? Se muita gente prefere ler a Bíblia, mas eu acho que tem faltado um pouco dessa solidariedade cristã nos relacionamentos na nossa sociedade. Mas é um retrato que me assusta demais, porque aí a gente tem alguns elementos, né, que me fazem muito pensar. Uma das coisas que eu tenho tratado em sala de aula, e aqui no Brasil, e tenho certeza que em seus países não é muito diferente, é que hoje em dia um professor vai para uma sala de aula e por mais que esse professor se esmere, tente, lute para produzir uma aula interessante, com bom conteúdo, que chame a atenção do aluno, a gente tem, na verdade, uma competição desleal, que são os smartphones, são os celulares. E esse pesquisador norte-americano, o Jonathan Haidt, escreveu um livro chamado A Geração Ansiosa, mostrando o que acontece com uma sociedade que troca o telefone que antes era usado para falar pelo smartphone. E ele traz alguns dados interessantes, né? Que os jovens, crianças e jovens, começam a ficar online parte substancial do seu dia a partir de 2016. 79% dos adolescentes americanos tinham um smartphone. Em 2010, quando o iPhone coloca a câmera frontal, as pessoas passam a tirar fotos e gravar vídeos de si mesmo. E isso começa a impactar na vida social de crianças e jovens e até mesmo na cognição. Ou seja, as meninas começam a transferir sua vida social, que antes era presencial, para as redes sociais, e os jovens, os meninos, começam a ficar imersos em jogos online, com multijogadores, estão muito ligados e conectados ao YouTube, ao Reddit, e muitos deles com acesso desde a infância, da adolescência, a uma pornografia pesada. De 2010 a 2015, em apenas 5 anos, nossos padrões sociais, diz o autor, o Haidt, nossos padrões sociais, modelos de comportamento, emoções e padrões de atividade física e até mesmo o sono dos adolescentes foram fundamentalmente alterados, que é o que ele chama de a grande transformação. Então, quando eu estou falando da língua portuguesa, quando eu estou falando da linguagem, nós temos que pensar hoje que a tecnologia tem sido um elemento que tem impactado o uso da língua e as consequências dela, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, mas na verdade até mesmo no nosso cotidiano. Um aspecto que também eu gosto de sempre chamar a atenção, o meu aluno e minha aluna, ele tem 18, 19 anos, ele está iniciando a sua vida na universidade, a sua vida acadêmica, né? E eu costumo dizer algo para eles o seguinte, que aqueles que não querem ou não sabem ou têm dificuldade de se comunicar, o que significa que o empobrecimento da linguagem, aqueles jovens que têm um vocabulário restrito, limitado, crianças que passam parte substancial do tempo nas redes sociais ou no celular, vão empobrecendo o seu vocabulário. E quando você empobrece o seu vocabulário, quando você apequena o uso da língua, você acaba tendo dificuldade de se expressar. Você tem dificuldade da conjugação dos verbos, mas não é só da conjugação do verbo. Você tem dificuldade de compreender o seu passado, de saber o que é o seu presente e muitas vezes sequer a vontade de projetar um futuro. Quando eu não consigo me comunicar e expressar os meus sentimentos por meio de palavras,
muitas vezes a forma de expressão ela é violenta, ela é com agressividade, ela é com bullying, ela é com ataque sistemático àqueles que são considerados dentro de uma determinada classe, comunidade diferentes. Então essas coisas, por incrível que pareça, estão absolutamente conectadas e eu não sei vocês, mas a mim, inclusive com a inteligência artificial que consegue criar fake news e teorias da conspiração, inclusive com produção de vídeos e imagens, isso me faz pensar seriamente em qual será, não o futuro da língua ou da linguagem, mas na verdade qual será o futuro da humanidade, sem nenhum tipo de catastrofismo, sem pensar em catástrofes, mas a inteligência artificial, o ChatGPT hoje, por exemplo, uma inteligência gerativa com a qual você dialoga e pode inclusive lhe ajudar no seu trabalho, né? Você pode escrever um artigo e pedir para o ChatGPT analisá-lo a partir de forma e conteúdo, ele de fato faz isso e você dialoga, você pode melhorar, mas você pode usar também essas ferramentas para fins que não são tão virtuosos. Então, eu não tenho aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas, nenhuma pretensão de estabelecer conclusões. Me parece que a ideia de uma fala como essa é suscitar questões e construir alguns cenários. Claro que eu trouxe elementos do nosso passado, como no Brasil ou do continente americano, nosso passado colonial, algumas questões críticas relacionadas à linguagem, mas eu não tenho aqui de verdade e de forma muito humilde nenhuma pretensão de concluir nada. Mas quero deixar algumas questões em aberto. A primeira delas, reconhecer a importância e a potência da língua portuguesa. Aqui no Brasil nós costumamos usar uma expressão que foi cunhada por um jornalista, um dramaturgo, um escritor chamado Nelson Rodrigues, quando o Brasil perdeu na Copa do Mundo o futebol, chamado complexo de vira-lata, de que o brasileiro, por ter sido colonizado, por ser um país que antes era chamado de terceiro mundo ou subdesenvolvido, se sentia inferior a outros povos e outras nações. Então, sem nenhum complexo de vira-lata, a língua portuguesa ela é bonita, ela é rica, dentro daquilo que existe num país como o nosso, o Brasil, de um país de poucos leitores, de um país em que tem sistematicamente ocorrido um empobrecimento da língua, mas é uma língua que ela é de fato pujante, bonita, linda, né? Eu, por exemplo, me emociono quando eu vejo um filme como O Alto da Compadecida e penso que Ariano Suassuna escreveu de uma Nossa Senhora na realidade do sertanejo brasileiro, do sertanejo sofrido. Embora seja um filme ligado à comédia, uma cena como a Fernanda Montenegro falando e olhando para o pobre, para o João Grilo, aquilo é emocionante. Eu me emociono com uma música, com a beleza estética de uma música, com o recado, com a história de uma música de um Chico Buarque. Então nós temos aqui no Brasil e nós temos nos povos falantes do português uma riqueza cultural linda e isso deve ser sempre valorizado, deve ser sempre retratado com orgulho sim, mas sem subserviência e sem nacionalismos e xenofobia tosca, né? Eu até, um tempo atrás, um aluno veio para mim em sala de aula e disse: professor, o senhor viu que os portugueses têm tratado os brasileiros com desrespeito em Portugal, com desdém, com xenofobia? Aí o menino falou: inclusive eles estão reclamando que a gente tem estragado a língua portuguesa. E aí eu explicava para eles que muitos dos portugueses, hoje os dos jovens em Portugal, tem contato com as novelas brasileiras e tem contato com os youtubers e influencers brasileiros. E isso, obviamente, como a língua não é estática, ela é dinâmica, da mesma maneira que portugueses, quando aqui chegaram, submeteram os povos originários a falar o português, hoje Portugal vai ter que se adaptar a um português também falado no Brasil, quer queiram ou não. A língua é dinâmica e a cultura não pode ser barrada por decreto ou por leis. Obviamente que a língua culta ela é regida por normas, mas a língua falada no cotidiano das pessoas, dos seres humanos, é distinta da norma culta na grande maioria das vezes. A gente tem que conhecer, portanto, a dimensão cultural da língua portuguesa, esse aspecto socializador, formador daquilo que nós somos, do nosso ethos. Nós temos que ter senso crítico e visão histórica, que é o que eu tentei, eu sei que modestamente, de forma muito panorâmica, mostrar, como eu disse aqui numa metáfora, que a colonização não foi um passeio. Sabemos nós, brasileiros, sabem vocês, povos do continente africano, o que foi a obra da colonização
dos países europeus. A linguagem nas redes sociais e os impactos que elas exercem sobre crianças e jovens. Eu tenho um filho de 10 anos, que fará 11. Felizmente, esse menino, quando me vê na biblioteca, gosta de sentar comigo muitas vezes e ler um livro, mas é muitas vezes uma dificuldade enorme para pais e mães saírem das redes sociais e fazer com que seus filhos saiam das redes sociais. Uma coisa que eu gosto no livro A Geração Ansiosa é quando o autor diz que nós saímos de uma infância do livre brincar presencial para uma infância da brincadeira mediada pelas redes sociais. Na brincadeira presencial, a criança tem que negociar a entrada numa brincadeira. Nas redes sociais, qualquer momento se desconecta, desliga. No presencial, a brincadeira ela é corpórea, face a face, síncrona. Nas redes sociais, a brincadeira é descorporificada, ela é assíncrona e ela não é face a face, não tem negociação. Você desliga, o que faz com que um número enorme de crianças e jovens hoje nas redes sociais estejam ansiosos, estejam se mutilando, um aumento à tendência do suicídio. Então isso tudo traz para nós, amantes da língua portuguesa, do português falado, do português escrito, professores, comunidade acadêmicas, intelectuais públicos, políticos, uma responsabilidade enorme. A língua é bonita, mas ela precisa ser bem tratada. Se nós não conservarmos o nosso português falado, a vida fica mais pobre, fica mais difícil e não raro pode trazer problemas, como eu quis mostrar aqui, para a própria democracia. Eu quero demais agradecer a todos vocês, senhores e senhoras, meus amigos e minhas amigas que puderam nesse momento acompanhar essa minha singela, mas muito sincera fala, a minha gratidão em ser recepcionado nesse evento internacional e novamente os meus agradecimentos à professora da pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora Regina. Muito obrigado. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, o meu e-mail profissional rodrigoprando@mackenzie.br e o meu e-mail pessoal que é o raprando@hotmail.com. A todos vocês tenham o meu fraterno e cordial abraço. Até uma próxima.